Olá, eu sou o Dilan Della Páscoa, editor da Agência Safras, e agora a gente dá início a mais uma edição do Clima na Semana, hoje com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Tudo bom, Marco? Tudo muito bem, Dylan, tudo bem a todos aí que estão nos assistindo. Marco, que notícias a gente tem de clima aí? O pessoal vai ter uma semana de maior alívio ou as condições ainda merecem monitoramento? Olha, Dylan, principalmente a tua terra aí, né, o Rio Grande do Sul, Sim. ainda está bem complicado. As chuvas que estão ocorrendo de forma muito irregular e a previsão para essa semana é ainda de chuvas bastante irregulares e quase uma ausência, tá? Somente na sexta-feira, dia 3, é que uma frente fria avança e deve trazer chuvas para o estado gaúcho, mas mesmo assim, essas chuvas que estão sendo previstas ainda serão de forma bastante irregular. E essa deve ser um pouco da tendência para o mês de fevereiro no Rio Grande. Não só no Rio Grande, mas Rio Grande do Sul, Uruguai, sul do Paraguai, extremo sul do Paraguai e Argentina. Ou seja, todo esse cone sul deve ter chuvas bastante irregulares agora, né, nesse mês, nessas próximas semanas. Não é uma ausência como foi ano passado, né, Sim, que foi é bem. bem diferente do ano passado, mas mesmo assim ainda está longe de ser um clima totalmente ideal. E se não chove tanto nesse cone sul, as chuvas continuarão concentradas sobre centro-oeste, sudeste, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, partes do Paraguai e até mesmo Santa Catarina deverão receber bons volumes de chuvas. Isso pode atrapalhar, sim, o andamento da colheita da soja e Uhum. posterior plantio das novas safras, das segundas safras, como milho e algodão, né? Então, muita atenção aí para quem está nos assistindo nesse momento, e é do centro-oeste, do sudeste, e até mesmo em algumas áreas do Pará, que também está chovendo bastante, partes do Tocantins, que tem previsão de muitas chuvas agora para esses próximos 15 dias. Essa semana ainda, essa finalzinho de janeiro, os primeiros dias de fevereiro ainda devem ser marcados pelas chuvas diárias, mas mais na forma de pancadas. Mas a partir do final de semana, quando essa frente fria entra no sul, leva, como eu disse, algumas chuvas para o Rio Grande, mas ela se desloca muito rapidamente e vem se posicionar mais na região central, aí podemos ter aí uma segunda semana, né, ou a primeira semana inteira de fevereiro, que é a semana que vem, com Uhum. muitas chuvas. Marco, falando um pouquinho da Argentina, porque a gente vinha nas últimas semanas, voltou a chover lá na Argentina, até Sim, o mercado se acalmou um pouco, mas esse início de semana já a Bolsa de Chicago abrindo com 1% e o mercado mostrando preocupação com o retorno desse clima seco. Há alguma previsão de chuva na Argentina ou esse quadro deve mesmo se confirmar de pouca chuva lá é, o que está acontecendo, Dilma, assim como também eu coloco o Rio Grande, o Rio Grande Uhum. e o Uruguai, e aí coloco a Argentina e o extremo sul do Paraguai, é que assim, não é uma ausência de chuvas. Há previsões de chuvas para a Argentina essa semana, mais para o final dessa semana, entre a quinta e a sexta-feira. Porém, os volumes e a abrangência dessas chuvas estão extremamente irregulares. Então, falar que não está chovendo é mentira. Mas também É. falar que está chovendo bem é mentira É também. mentira Eu também. também, né? Então, assim, é os dois pontos. Chovendo, tá, mas muito aquém do que deveria e com a abrangência que deveria ter para ter uma safra normal, tanto Uhum. na Argentina quanto aqui no Rio Grande do Sul. Então, de uma forma geral, a preocupação é realmente iminente, existe essa preocupação, a safra argentina não é boa, tá? Não vai ser uma safra cheia, pelo contrário, é uma safra bem aquém do que os produtores argentinos precisavam e o mercado necessita, né? O mercado mundial necessita, Uhum. tá? Então, essa preocupação realmente é iminente. E o mês de fevereiro, Dina, não está se mostrando com muita chuva também. Os Pô, mapas, mudou esse né? quadro. Então, É, assim, vai chover? Vai.
Não é uma ausência como o ano passado, que não choveu, Uhum. a chuva foram zero. Não, vai chover, mas de forma irregular. Então, isso traz para uma região. Você pega o Rio Grande do Sul, tem algumas áreas no Rio Grande do Sul que está chovendo muito bem, e que as lavouras estão super bonitas, estão com produtividades, com estimativa de produtividade. Mas tem áreas vizinhas dessas áreas que estão, se colher 10 sacos, tem que levantar a mão para o céu. É a mesma coisa que está acontecendo com a Argentina. Tem algumas áreas muito boas e áreas muito ruins. Então, a hora que você coloca isso tudo no mesmo balaio, né, no mesmo, você vê que a produção da Argentina vem realmente bem abaixo do que a estimativa inicial. Falando ali do Centro-Norte, essa semana tu já colocou que a gente vai continuar ainda com chuva que pode atrapalhar os trabalhos de colheita. Para o mês de fevereiro, o que que a gente pode esperar no Muita restante do água mês? ainda, Muita água muita ainda? água ainda. É. Porque é o seguinte, como você não tem chuvas tão regulares nesse Cone Sul, né, em Ah, algum lugar essas chuvas caem e continuam caindo sobre essa faixa centro-norte do Brasil. Então, sudeste, centro-oeste, ainda há previsões de chuvas regulares ao longo do mês de fevereiro. Horas um pouco mais, horas um pouco menos, mas dificilmente você vai ter aí uma semana inteira de tempo tempo seco. extremamente aberto e sem nada de chuvas. Marco, mais alguma coisa que tu acha que a gente precisa conversar aí para destacar em relação ao clima para essa semana? Eu acho assim, para as áreas de café, cana-de-açúcar, né, que são áreas Uhum, também, as condições estão relativamente boas, porém, com as chuvas mais frequentes, as taxas de radiação estão um pouco baixas. Então, uhum. isso pode trazer algum efeito negativo ali na frente. E outro fato interessante, os modelos agora começam a sinalizar que as chuvas não devem cortar tão cedo no Brasil esse ano. Uhum. Então, há uma tendência de que tanto o mês de abril quanto o início de maio ainda pode ser caracterizado por algumas chuvas, o que pode ser extremamente benéfico para as lavouras de segunda safra. Uma boa notícia, pelo menos, então, nessa segunda-feira, sobre o clima. Exatamente. Marco Antônio dos Santos, te agradeço pelas informações. Essa foi a edição do Clima da Semana para esses próximos dias. E a gente volta para falar sobre o clima com o Marco, da Rural Clima, na próxima segunda-feira. Enquanto isso, se vocês precisarem de mais informações sobre clima e também sobre o mercado agropecuário, convido a visitar o site, tanto do Safras quanto da Rural Clima, e também as redes sociais dessas duas empresas que trabalham em conjunto nessa questão do clima. Obrigado, Marco, pelas informações. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês e até semana que vem. Tá certo. Um abraço, Marco. Outro abraço.